Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre a área do círculo. Para isso, vamos definir primeiro o que vem a ser circunferência e círculo. Circunferência é o conjunto de pontos equidistantes a um ponto considerado centro. Então, quando nós partimos do centro e temos esses pontos aqui que formam o contorno, eu chamo de circunferência. Já o círculo, nós consideramos essa região de dentro, ou seja, a parte interna. Elementos. Temos alguns elementos em destaques aqui na nossa circunferência. Eu tenho esse ponto O, que eu vou chamar de centro da circunferência. Eu tenho o segmento OG, que eu considero sendo um raio. Tenho também o segmento CD, que é uma corda. Segmento CD, uma corda. Segmento AB. Isso tudo aqui eu considero como sendo um diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o valor do raio. Segmento EF. EF é o que nós chamamos de flecha, porque a flecha ela vai partir de um ponto da circunferência qualquer e vai ligar a corda a uma corda. Então, essa menor distância é o que nós chamamos de flecha. E eu tenho esse segmento aqui, ó, que eu posso considerar CF, que eu chamo de arco. O arco é a região compreendida entre 2 pontos em uma circunferência. E esses arcos podem ser divididos, né, em arco maior ou arco menor. Então, aqui tem as definições de acordo com o que nós vimos anteriormente, ó. O O foi o centro, OG, raio, CD, corda, AB, diâmetro, EF, flecha, CF, arco. Perímetro da circunferência. Perímetro é o comprimento dela, é aquele contorno. Então, perímetro da circunferência, ou também conhecido como comprimento da circunferência. R. O R é o raio do círculo. Pi. Pi é a letra grega, uma letra do alfabeto grego. E o valor de π que utilizaremos, uma vez que ele é um número irracional, utilizaremos para π a aproximação de 3,14. Então, todas as vezes que aparecer o π, podemos fazer sua aproximação para 3,14. Então, aqui, quando nós falamos de perímetro, eu tenho 2 vezes π vezes r, perímetro. Perímetro é o contorno, é como se pegássemos um barbante, contornássemos essa circunferência e depois vamos abrir esse barbante para ver como que fica. Então, o perímetro, como eu falei, também é chamado de comprimento. Comprimento da circunferência é igual a 2 vezes π vezes raio. C, comprimento, π, aproximadamente 3,14 e R é o nosso raio. Área do círculo. A significa área, R significa o raio e π, novamente, letra grega, né, do alfabeto grego, que é o nosso valor de aproximadamente 3,14. Então, a área do círculo vai ser dada por π vezes r ao quadrado, onde A é a área, π é aproximadamente 3,14 e R é o nosso raio. Exemplos. Determine a área de um círculo de raio medindo 20 centímetros. Use π igual a 3,14. Então, nós temos aqui o raio, 20 centímetros, π, 3,14, e nós queremos a área do círculo. Resolução. A área do círculo, nós vimos anteriormente, que é π vezes o raio ao quadrado. Valor de π, aproximadamente 3,14, vezes o raio que foi dado, que é 20, 20 ao quadrado. 3,14 vezes 20 ao quadrado é 400. Então, eu tenho 3,14 vezes 400. A área desse círculo vai ser de 1.256 centímetros quadrados, porque estamos falando da unidade de área. Outra situação. Determine a medida
da área em quilômetros quadrados de uma praça circular que possui 9.420 metros de comprimento. Use π igual a 3,14. Observe que ele pediu essa área em quilômetros quadrados. E nós temos aqui a medida dela em metros, do contorno dela. Solução. Como nós temos o contorno, vamos partir da fórmula do comprimento. Comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o r. Comprimento foi dado que foi 9.420. Igual a 2 vezes o π, que é aproximadamente 3,14, vezes o raio. 9.420 igual a 2 vezes 3,14, 6,28, vezes o raio. Se o 6,28 está multiplicando o raio, eu irei passá-lo para o outro membro dividindo. Então, vamos ficar com 6,28 vezes R igual a 9.420, que vamos passar dividindo. Raio igual 9.420 dividido por 6,28, que vai dar um raio de 1.500 metros. E aí, como falou que queríamos a área em quilômetros, eu já vou transformar esse raio de 1.500 metros para quilômetros. Vai dar 1,5 quilômetros, ou seja, 1,5 km. A área do círculo. A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então, para a área do círculo, quem é π? Π é aproximadamente 3,14, vezes o raio que nós transformamos em quilômetro, 1,5 elevado ao quadrado. E aí, quando vamos multiplicar 1,5 ao quadrado, calculamos primeiro esse valor, que vai dar 2,25, e esse valor vamos multiplicar por 3,14, que vai dar um total de 7,06 quilômetros quadrados. Resposta, foi isso que apareceu quando fez lá o cálculo, 7,065, então deixando com duas casas decimais, 7,06 quilômetros quadrados. Área do setor circular. O setor circular é um pedaço do círculo, formado por dois raios. É como se nós tivéssemos uma pizza e dessa pizza nós pegássemos aqui uma fatia. Tiramos essa fatia da pizza. Então, essa fatia aqui, que está numa cor verde, é o nosso setor circular. E para determinarmos a área desse setor circular, uma vez que ele está compreendido entre dois raios e tem um ângulo, formou um ângulo aqui, eu calculo utilizando a seguinte fórmula. A área do setor é igual ao ângulo, que no nosso caso aqui foi chamado de alfa, vezes π, vezes o raio ao quadrado sobre 360. Por que 360? Porque a circunferência em sua totalidade apresenta 360 graus. Não esquecendo que alfa vai ser o ângulo do setor, π é aproximadamente 3,14 e o raio vai ser o raio dado também no seu setor aqui. Área do segmento circular. O segmento circular é determinado pelo setor e pela corda que liga a ponta de seus dois raios. Então, aqui nós temos o raio, OK é um raio, OP também é raio. E aqui nós temos essa corda. Por isso que foi dito que o segmento circular é determinado pelo setor e pela corda que liga a ponta de seus dois raios. Então, ligou aqui, ó, na pontinha dos dois raios, aconteceu a minha corda. E aí, a área do segmento circular é calculada pela área do setor menos a área do triângulo. Então, porque nós queremos essa área em verde aqui. Para eu ter essa área em verde, eu tenho que calcular a área do setor, que é esse todo aqui, menos a área desse triângulo. A área do setor, pessoal, compreende tudo isso aqui. É aquela história do pedacinho da pizza. Menos a área desse triângulo OPQ. Então, a área do segmento é igual à área do setor menos a área do triângulo. Aí sobra só pra gente esse pedaço em verde. Área da coroa circular.
A coroa circular é a área determinada pela diferença das áreas de duas circunferências concêntricas. Quando falamos em circunferências concêntricas, são aquelas que apresentam o mesmo centro. Elas têm o mesmo centro. É como se nós jogássemos uma pedrinha em um lago parado. O que acontece? Começam a abrir vários círculos. Então, aqueles círculos que vão abrindo é o que nós chamamos de concêntricos, porque as circunferências concêntricas apresentam o mesmo centro. A área da coroa circular, que é essa parte em verde. Para eu determinar essa parte em verde, eu posso fazer de dois modos. Eu posso fazer a área desse círculo de fora, maior, menos a área desse menor. Portanto, eu tenho um raio para maior e tenho um raio para menor. Então, a área da coroa circular pode ser dada por πr² menos πr². Ou seja, essa aqui está falando da área da maior menos a área da menor. Ou colocando o π em evidência, podemos também fazer uso dessa fórmula aqui direto. A área da coroa circular vai ser π vezes r², que é o R da maior, o raio da maior, menos o raio da menor ao quadrado. Então, podemos fazer uso direto dessa fórmula, se preferirmos. Ou não, pode fazer por partes. Área da maior, área da menor e a diferença entre as duas áreas. Vai dar no mesmo resultado. Vamos aplicar agora essas fórmulas em exemplos. Determine a área da região verde escuro em destaque, também chamado de coroa circular. Essa aqui, ó. Representada pela figura a seguir, considerando que a região que possui o círculo maior tem de raio 10 metros e a região de círculo menor tem de raio 3 metros. Então, ó, temos o raio da maior e o raio da menor. Área da região com raio 10, aqui foi calculado de forma separada, ó, com raio 10. Então, π vezes r². A área vai ser igual a 3,14 vezes 100. Por quê? Que veio daqui, ó, que é o raio ao quadrado, 10 ao quadrado. E aí, a área é igual a 3,14 vezes 100. E aí, multiplicando, a área vai ser igual a 314 metros quadrados. Essa é a área da circunferência maior. Agora, vamos calcular a da menor, com a de raio, 3 metros. A área vai ser igual a π vezes r². O nosso raio agora, 3 metros. A área vai ser igual a 3,14 vezes o 3 ao quadrado. E aí, eu vou ter 3 ao quadrado, 9. Área igual a 3,14 vezes 9, que vai ser igual a 28,26 metros quadrados. Agora, como nós queremos só a área da coroa circular, vamos fazer a diferença entre essas duas áreas. Vamos ter 314 menos 28,26 metros quadrados. Subtraindo, encontraremos como resposta 285,74 metros quadrados. Então, a área dessa coroa circular é de 285,74 metros quadrados. Outra situação. Temos aqui um exemplo de pizza, como eu já havia falado anteriormente. Considerando que uma pizza tradicional possui 35 centímetros de raio e a pizza tradicional pequena apresenta 25 centímetros, determine a diferença entre a área das duas pizzas. Então, nós queremos a diferença entre a área de uma pizza de raio 35 centímetros com uma pizza de raio 25 centímetros. Solução. A pizza grande, que é a que tem o raio 35 centímetros. A área vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado, que é 35 ao quadrado. A área da pizza grande, então, teremos π vezes 35 ao quadrado, 1.225. Observe que não foi feita a substituição do π. Tem questões que você vai poder deixar indicado. Outras, você terá que fazer a substituição do π por 3,14. Sendo assim, a área dessa pizza grande foi de 1.225 π centímetros quadrados.
Agora vamos calcular da pizza pequena. A área da pizza pequena, π vezes raio ao quadrado. E aí eu tenho a área da pizza pequena vai ser o π vezes o raio, que é 25. 25 ao quadrado. A área da pizza pequena, eu vou ter π vezes 25 ao quadrado é igual a 625. Então, a área da pizza pequena foi de 625 π centímetros quadrados. Conhecendo as duas áreas, vamos encontrar a diferença entre elas, a qual chamaremos de x. Então, a diferença que vai ser entre a pizza grande, a área da pizza grande e a área da pizza pequena, nós chamamos de x. Faremos esse x, que é o que eu quero, vai ser igual a área da pizza grande, 1.225 π, menos a área da pizza pequena, que é 625 π. A diferença entre as áreas dessas duas pizzas foi igual a 600 π centímetros quadrados. Portanto, a diferença entre a área de uma pizza grande tradicional e a área de uma pizza pequena é de 600 π centímetros quadrados. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre a área do círculo. Espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula.